Diário de Notícias, hoje é segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Imposto sobre compras internacionais sobe para 20% a partir desta semana. Entregadores de aplicativo anunciam greve em todo o Brasil. Sobe para 2.000 o número de mortos no terremoto em Myanmar. Influencer é morta enforcada no Ceará. E os gols da primeira rodada do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos definiu um novo teto de preços dos medicamentos em farmácias e drogarias, que começa a valer a partir de hoje. O ajuste máximo de preço será de 5%. O reajuste tem como base a Lei de número 10.742 de 2023, que trata da regulação do setor farmacêutico e prevê a possibilidade de mudança anual nos valores comercializados dos produtos. A partir desta segunda-feira, fica facultativo às empresas que têm registro e comercializam medicamentos, como farmacêuticas, distribuidores e lojistas, definirem o preço de cada produto colocado à venda. A decisão considera a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que alcançou 5,06%. De acordo com a Anvisa, a lei prevê um reajuste anual do teto de preços com o objetivo de proteger os consumidores de aumentos abusivos, garantir o acesso aos medicamentos e preservar o poder aquisitivo da população. Além disso, o cálculo estabelecido na lei busca compensar eventuais perdas do setor farmacêutico devido à inflação e aos impactos nos custos de produção, possibilitando a continuidade no fornecimento de medicamentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarcou neste final de semana para Paris e vai discutir a reforma tributária e também a transformação ecológica. Nesta semana, o ministro da Economia do Brasil fará uma visita ao presidente francês Emmanuel Macron, antecipando alguns assuntos que devem ser discutidos entre Lula e o líder francês. A agenda do político inclui ainda a participação na conferência 10 anos após o Acordo de Paris, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, e a cerimônia de abertura dos diálogos econômicos Brasil-França. Haddad deve discutir temas sensíveis com os representantes franceses. Ele terá um encontro com o ministro da Economia e das Finanças da França, Éric Lombard. Segundo informações, os dois debaterão reformas econômicas de Brasil e França, cooperações, transformação ecológica e sustentabilidade, além de outros pontos comuns entre os dois países. A partir de amanhã começa a valer o reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre compras internacionais. O imposto passa de 17% para 20% em 10 estados. No ano passado, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda afirmaram que essa mudança reforça o compromisso com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional. A esquerda promoveu nesse final de semana uma manifestação contra a anistia. Segundo a Universidade de São Paulo, pouco mais de 6.000 pessoas foram às ruas. São Paulo e outras cidades brasileiras registraram manifestações no domingo contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A capital paulista teve a maior concentração, onde os manifestantes pediram punição para os participantes da depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes e ao núcleo político da tentativa de golpe, começando pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação também lembrava o aniversário do golpe de 31 de março de 1974, com o início da ditadura e a busca ainda hoje pela preservação da memória por verdade e justiça. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu em um julgamento por tentativa de golpe de Estado. Em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República acusou Bolsonaro de liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Lula, para quem perdeu as eleições em 2022. O político da direita nega as acusações. A mulher que pichou a estátua da Justiça de Batom no dia 8 de janeiro de 2023 deixou a prisão e pôde voltar para casa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou na última sexta-feira Débora Rodrigues a cumprir prisão domiciliar. Na decisão, o ministro apontou que Débora já cumpriu quase 25% exigidos de uma possível pena.
Ela estava presa desde março de 2023 por ter escrito "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça em Brasília. O ministro substituiu a prisão preventiva de Débora por uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos nos crimes e proibição de dar entrevistas sem autorização do Supremo. Recentemente, uma notícia com o nome de Débora começou a circular na mídia. O Partido Liberal já está cogitando o lançamento da candidatura de Débora Rodrigues a parlamentar. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que ela pode simbolizar a luta por liberdade de expressão. Começou uma greve dos entregadores de aplicativos. A paralisação pede por melhores condições de trabalho. O movimento denominado Break dos Apps conta com o apoio do movimento VAT e da Minha Sampa. Os entregadores exigem um pagamento mínimo de R$ 10 por entrega e de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Limites de 3 quilômetros para entregas com bicicletas e o fim do agrupamento de corridas sem a devida compensação financeira. Os entregadores argumentam que o modelo de trabalho atual é precarizado e explora o cansaço dos trabalhadores, destacando a semelhança entre suas condições e as de outros trabalhadores, como os familiares que enfrentam longas jornadas CLT, especialmente as mulheres. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa empresas como a 99, iFood e Uber, disse que respeita o direito de manifestação e mantém os canais de diálogo com os entregadores. A associação mostrou também dados do SEBRAP, que apontam um aumento de 5% na renda média dos entregadores, atingindo R$ 31 por hora trabalhada. A guerra no Oriente Médio ganhou novos capítulos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu aos terroristas do Hamas que entreguem as armas após um possível novo cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a pressão militar contra o Hamas em Gaza está funcionando e pediu ao movimento islamista palestino que deponha as armas. Em relação ao Hamas em Gaza, a pressão militar está funcionando. É eficaz porque opera em duas frentes simultaneamente. Por um lado, esmaga as capacidades militares e governamentais do Hamas e, por outro, cria as condições para a libertação de nossos reféns. As declarações de Netanyahu acontecem no momento em que Egito, Catar e Estados Unidos, como países mediadores, tentam renegociar um acordo de cessar-fogo e garantir a libertação de reféns israelenses ainda em Gaza. Um alto funcionário do Hamas disse no sábado que o movimento aprovou uma nova proposta dos mediadores e pediu a Israel que a apoie. Depois de apresentar uma contraproposta às exigências do Hamas, o primeiro-ministro israelense também afirmou que os líderes do grupo poderão deixar a faixa de Gaza, onde Israel continua seu bombardeio mortal. O Hamas deve depor as armas. Seus líderes terão permissão para sair. Garantiremos a segurança em Gaza e implementaremos o plano Trump, o plano de migração voluntária. Este é o plano e não o estamos escondendo. Estamos prontos para discutir isso a qualquer momento. O Hospital Nasser de Gaza relatou que pelo menos 17 pessoas, a maioria crianças e mulheres, foram mortas em bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul do território palestino, que coincidiram com o primeiro dia do Eid al-Fitr, o feriado muçulmano que marca o fim do mês de jejum do Ramadã. Netanyahu viajará para a Hungria na quarta-feira, apesar de enfrentar um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, confirmou que o grupo aprovou uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza. Um alto integrante do gabinete político do Hamas disse que o movimento islamista palestino aceitou a nova proposta para um cessar-fogo em Gaza, apresentada pelos países mediadores do conflito. Em uma mensagem televisionada, Khalil al-Hayya disse: 2 dias atrás recebemos uma proposta dos irmãos mediadores no Egito e no Catar. A tratamos de forma positiva e a aprovamos. Esperamos que a ocupação não a obstrua e frustre os esforços dos mediadores. O negociador do Hamas, no entanto, destacou que as armas da resistência são uma linha vermelha e que, se a ocupação permanecer, elas continuarão sendo uma arma para o povo e o Estado, protegendo seus recursos e direitos. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou que recebeu uma proposta dos mediadores. Em 18 de março, Israel rompeu a frágil trégua, que deu um respiro aos palestinos da área por quase 2 meses, retomou os bombardeios e depois as operações terrestres em todo o território palestino.
A Rússia voltou a bombardear a cidade de Kharkiv. 2 pessoas ficaram feridas. As autoridades da Ucrânia informaram nesta segunda-feira que a Rússia bombardeou a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, pela segunda noite consecutiva. 2 pessoas ficaram feridas e casas particulares foram danificadas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Moscou havia disparado mais de 1.000 drones na semana passada e pediu uma resposta dos Estados Unidos e outros aliados. Nesta segunda-feira foi a vez da Ucrânia avançar com os ataques. Moscou afirmou que os ucranianos miraram infraestruturas energéticas, violando o acordo firmado na semana passada. Segundo as autoridades russas, 41 drones foram destruídos na região fronteiriça de Briansk. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu entrevista à rede NBC e falou sobre um eventual 3º mandato. O presidente americano Donald Trump afirmou que está muito irritado e furioso com o colega russo Vladimir Putin. Segundo a repórter Kristen Welker, da NBC, em uma entrevista por telefone, o republicano demonstrou uma mudança radical de sua postura moderada em relação à Rússia. Trump teria dito que ficou bravo quando Putin começou a atacar a credibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ameaçou aplicar tarifas secundárias sobre o petróleo russo, ou seja, quem comprar petróleo da Rússia não poderá fazer negócios nos Estados Unidos. A jornalista relatou que o presidente americano planeja conversar com Putin nos próximos dias. Trump pressiona pelo fim da guerra de mais de 3 anos entre Rússia e Ucrânia, mas não conseguiu chegar a um cessar-fogo, apesar das negociações com ambos os lados. Putin rejeitou um plano dos Estados Unidos e da Ucrânia para um cessar-fogo de 30 dias e na sexta-feira sugeriu que Zelensky deveria renunciar como parte de um processo de paz. A entrevista ainda passou por outros temas, como um eventual 3º mandato na Casa Branca, desafiando a regra constitucional que os limita a 2. O republicano afirmou que existem métodos pelos quais isso pode ser feito e que muita gente quer que ele seja conduzido mais uma vez à presidência. Trump afirmou que é muito cedo para pensar nisso, mas que já lhe foram apresentados planos que lhe permitiriam buscar a reeleição. Questionado sobre um possível cenário no qual o vice-presidente J.D. Vance se candidataria à presidência e depois renunciaria para entregar o poder a Trump, o atual mandatário disse que esse é um método. Outras opções são emendar a Constituição através do Congresso ou convocar uma convenção constitucional. As 2 alternativas parecem pouco prováveis, tendo em conta o atual número de estados e congressistas sob controle republicano. Os Estados Unidos nunca tiveram uma convenção constitucional, com as 27 emendas da Constituição tendo passado pelo Congresso. Uma americana foi libertada pelo Talibã afegão no final de semana. Uma mulher americana libertada pelos talibãs no Afeganistão comemorou sua soltura em um vídeo difundido pelo presidente Donald Trump. Na gravação, compartilhada na rede Truth Social, ela agradece o republicano por ter ajudado na operação. Faye Hall aparece com um sorriso, aparentemente em bom estado de saúde, e diz: "Obrigado por me trazer para casa." Segundo a americana, todas as mulheres na prisão afegã perguntaram quando Trump vai ao país e que ele é visto por elas como um salvador. Em uma mensagem que acompanha o vídeo, o presidente americano se disse honrado pelas palavras. Hall, que também tem nacionalidade chinesa, foi presa em fevereiro junto com Peter e Barbie Reynolds, um casal britânico na casa dos 70 anos. Os talibãs se negaram a explicar as razões de sua prisão. A filha dos britânicos expressou preocupação com a saúde de seu pai e pede a liberação dos 2. Centenas de manifestantes se reuniram contra Elon Musk. Os alvos dos protestos foram as concessionárias da Tesla. Centenas de manifestantes se reuniram diante de concessionárias da Tesla nos Estados Unidos como parte de um dia global de oposição a Elon Musk, dono da marca de automóveis e conselheiro próximo de Donald Trump. Em frente à loja de Nova York, em Manhattan, entre 500 e 1.000 pessoas exigiram a renúncia do homem mais rico do planeta, agora chefe de uma comissão de eficiência governamental, encarregada pelo presidente americano de rastrear fraudes e cortar gastos desnecessários no orçamento federal. Apesar do ambiente calmo, o ato aconteceu sob olhares de um grande efetivo policial. Uma manifestação do mesmo tipo também foi registrada na capital americana, Washington, embora com um número menor de participantes. Os presentes carregavam cartazes com frases como "Parem Trump e os oligarcas", "Boicotem a Tesla" e até mesmo uma que equivalia o símbolo da montadora à suástica nazista. Do outro lado do Atlântico, em Paris, um grupo de americanos respondeu à convocação pelo ato e também se manifestou em frente a uma concessionária. Nous sommes ici, surtout,
Estamos aqui principalmente para defender o Estado de Direito e a democracia nos Estados Unidos. A razão pela qual estamos aqui na frente da Tesla e contra Musk é porque Musk é o arquiteto da destruição do governo federal nos Estados Unidos. Isso é sério e estamos fazendo tudo o que podemos para deixar claro por meio de boicote que isso não pode continuar. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire comprendre par le boycott que ça ne peut pas durer. Here because I'm very concerned about what Elon Musk and Donald Trump are doing. Estou aqui porque estou muito preocupado com o que Elon Musk e Donald Trump estão fazendo com a América. E você sabe, eu sinto que eles estão destruindo a nossa democracia, não obedecendo às regras básicas de nosso país e demitindo pessoas em agências que fazem um trabalho muito importante. Rules of our country, firing people at agencies that do very important work. Questionada sobre os protestos, a Tesla não respondeu imediatamente. Por várias semanas, atos de vandalismo e protestos se multiplicaram contra a montadora devido ao envolvimento político de Elon Musk. O governo americano agora considera os ataques à Tesla como terrorismo doméstico, como reiterou a Procuradoria-Geral nesta semana. Na quinta-feira, um americano suspeito de incendiar 5 veículos da marca e atirar com um rifle semiautomático contra os carros em Las Vegas foi preso preventivamente e pode pegar 20 anos de prisão pelos atos. A justiça francesa condenou hoje a líder da extrema-direita, Marine Le Pen, a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade por desvios de fundos públicos. A justiça francesa condenou nesta segunda-feira a líder de extrema-direita Marine Le Pen a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade por desvio de fundos públicos europeus. A decisão a impediria de se candidatar à eleição presidencial de 2027. Le Pen, de 56 anos, não seguirá para a prisão, já que o Tribunal Correcional de Paris permite que cumpra apenas 2 anos em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. A inelegibilidade é de aplicação imediata, mesmo em caso de recurso. A presidente do Tribunal Correcional de Paris informou que o objetivo é garantir que os representantes eleitos, como todos os cidadãos, não se beneficiem de um tratamento preferencial. Incluindo Le Pen, 9 figuras de seu partido, o Reagrupamento Nacional, foram condenadas por um esquema em que se aproveitaram das despesas do Parlamento Europeu para empregar assistentes que estavam trabalhando para o partido. 12 assistentes também foram condenados por ocultação de crime, com o tribunal estimando que o esquema valia quase 3 milhões de euros, ou cerca de 18 milhões de reais. Le Pen, que já se candidatou 3 vezes à presidência, podia ter chances em 2027, quando o presidente Emmanuel Macron não puder concorrer novamente. Ela nega qualquer irregularidade. E nesse final de semana, os serviços de emergência seguiram com as buscas pelas vítimas do terremoto que atingiu Mianmar. O balanço foi atualizado na manhã de hoje para mais de 2.000 mortos. Em meio a novos tremores secundários após o violento terremoto de sexta-feira, que matou pelo menos 1.700 pessoas em Mianmar, moradores de Mandalay procuravam desesperadamente por sobreviventes entre os escombros. Na cidade, devastada pelo sismo de magnitude 7,7, prédios e pontes desabaram e estradas ficaram cheias de rachaduras. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou um tremor secundário de magnitude 5,1, o que assustou moradores e fez com que os trabalhos de resgate fossem temporariamente paralisados. Apesar dos riscos, a busca por sobreviventes segue. Ainda há muitos lugares onde as equipes de resgate podem ajudar. Ainda existem muitos lugares que não foram checados. Ao lado do fosso, os escombros dos prédios desmoronados estão exatamente como estavam. Não sabemos se há pessoas presas sob os escombros. Muitos lugares ainda precisam de ajuda. Apesar da chegada gradual de ajuda internacional, o número de mortos pode continuar a aumentar em um país onde a maioria da população vive ao longo da falha de Sagaing, onde as placas indiana e eurasiana se encontram. A Organização Mundial da Saúde enviou com urgência quase 3 toneladas de suprimentos médicos para hospitais em Mandalay e Naypyidaw, a capital, onde milhares de feridos estão sendo tratados. A China enviou 82 equipes de resgate e prometeu quase 14 milhões de dólares em ajuda, enquanto a Cruz Vermelha lançou um apelo para arrecadar mais 100 milhões de dólares.
Do outro lado da fronteira, em Bangkok, onde o terremoto também foi fortemente sentido, cerca de 30 pessoas ficaram feridas e quase 80 ainda estão desaparecidas, principalmente no canteiro de obras de um edifício de 30 andares que desabou com o tremor. Toda vez que vejo este prédio, sinto dor no coração, porque muitos colegas e amigos estão mortos sob ele. Eu sinto mesmo que suas famílias. Cães de busca e resgate e drones térmicos foram enviados ao local para procurar sinais de vida nos escombros. As autoridades da cidade de Bangkok disseram que enviarão mais de 100 engenheiros para inspecionar a solidez dos edifícios, depois de receber mais de 2.000 relatos de danos. Um novo ato pedindo a liberdade do prefeito preso de Istambul reuniu uma multidão na parte oriental da cidade. A organização afirmou que mais de 2 milhões de pessoas estiveram presentes. Centenas de milhares de pessoas protestaram em Istambul para denunciar a prisão do prefeito Ekrem İmamoğlu, um dos principais opositores do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan. A multidão se reuniu ao meio-dia no lado asiático da cidade, apesar da contínua repressão aos manifestantes. Estamos aqui por nossos direitos, Estado de Direito e Justiça. Infelizmente há ilegalidade em nosso país. Não temos mais fé no Estado de Direito. Não temos fé na lei. Portanto, estamos usando nosso direito de protestar, que é nosso direito mais natural. Dolayısıyla en doğal hakkımız olan protesto hakkımızı dile getiriyoruz. Eu realmente condeno muitas pessoas que não vieram aqui porque dizem que são funcionários públicos, porque devemos estar unidos como pessoas por nossa pátria. Porque nós, o povo, somos os que governam o nosso mundo, e não os que estão acima de nós. Acredito que devemos salvar o nosso mundo, e é por isso que estou aqui hoje. Convocado pelo Partido Republicano do Povo, o CHP, ao qual pertence İmamoğlu, coincide com o início do feriado prolongado do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã no domingo. A legenda estimou uma participação de 2,2 milhões de pessoas, entre elas a esposa, a mãe e os 2 filhos do político. Ekrem não poderá abraçar seus entes queridos. E claro, junto com Ekrem, todos os seus colegas e suas famílias que sofreram injustiça e ilegalidade experimentarão uma alegria incompleta durante o feriado. A prisão do prefeito de Istambul em 19 de março desencadeou uma onda de protestos em todo o país, com dezenas de milhares de manifestantes indo às ruas todas as noites. O CHP, o principal partido de oposição, estava prestes a nomear İmamoğlu como seu candidato para a eleição presidencial de 2028, quando ele foi detido e enviado para a prisão 5 dias depois. A repressão aos protestos levou à prisão de manifestantes, jornalistas e advogados, em alguns casos em suas casas durante a madrugada. Segundo os últimos dados oficiais, divulgados na quinta-feira, mais de 2.000 pessoas foram detidas e 260 delas foram encarceradas. Uma empresa chinesa anunciou hoje a descoberta de um campo de petróleo com reservas comprovadas de mais de 100 milhões de toneladas. A China é o maior importador mundial de petróleo, com mais de 11 milhões de barris diários no ano passado. E no próximo bloco, influenciadora é enforcada com cinto de segurança no Ceará. E ainda a batida entre van e carreta deixa 11 mortos na Bahia. Uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais foi enforcada com um cinto de segurança em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O ex-namorado dela foi preso suspeito de feminicídio. Segundo informações, a influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, estava no veículo de Antônio Lício Moraes da Costa e os dois brigaram. Então Antônio foi para o banco de trás e sufocou Beatriz com o cinto de segurança. Em seguida, ele abandonou o carro em um loteamento e incendiou o veículo com o corpo da jovem dentro. Antônio foi capturado por uma equipe da Polícia Militar e conduzido para uma delegacia, onde foi autuado por feminicídio. Ele já tinha antecedentes criminais por crime contra a administração pública, desacato e resistência. A influenciadora costumava compartilhar com os seguidores o dia a dia, além de vídeos de danças e de humor. Somente na rede social Quai, ela possui mais de 37 milhões de curtidas. A jovem deixou 2 filhas pequenas.
Uma menina de 7 anos sofreu uma descarga elétrica ao encostar em um objeto na fiação elétrica que estava próxima à sacada da casa. A câmera de segurança de monitoramento gravou o momento do incidente. Segundo a família, a vítima teve ferimentos leves nas mãos e nas pernas. E uma jovem de 25 anos morreu atropelada no terminal de ônibus da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Isadora Alvino estava a caminho do trabalho quando o acidente ocorreu. O motorista do ônibus disse que a mulher estava fora da faixa de pedestre e que não a viu enquanto passava pelo local. O irmão de Isadora disse que ela estava correndo de um assaltante quando foi atropelada. A Secretaria de Segurança Pública disse que trabalha para esclarecer as circunstâncias do caso. A Polícia Civil indiciou hoje Michael Santos por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele é o único e principal suspeito de matar Vitória Souza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil indiciou o autor por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ainda de acordo com a SSP, a Delegacia de Cajamar e os peritos do Instituto de Criminalística fizeram, nesta segunda, novas diligências na casa de Michael. No próximo mês está programada a reconstituição do crime, mas sem data marcada. A defesa de Michael já informou que seu cliente não participará da reprodução simulada do caso. O motivo é o fato de seus advogados não concordarem com o interrogatório em que ele confessou ter cometido o crime. A defesa dele analisa ainda a possibilidade de usar um áudio gravado na delegacia para pedir à Justiça a anulação da confissão. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou por meio de nota que o depoimento de Michael foi legal. A polícia gravou a confissão do suspeito em vídeo na presença de uma advogada que não defendia o preso, mas foi chamada pelos policiais. 2 adolescentes, um de 15 e um de 16 anos, foram baleados na madrugada de hoje durante uma operação policial na Cidade de Deus. Um dos atingidos é uma menor grávida, que passou por uma cirurgia e passa bem. Segundo informações, um baile funk acontecia na região e a polícia foi chamada para dispersar a aglomeração. O outro jovem atingido também recebeu atendimento e passa bem. O Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, registrou a chegada de mais de 473 mil visitantes nos primeiros 2 meses do ano. A administração do local afirmou que esse foi o maior volume de história para estes meses desde 1977. De acordo com a Rio Galeão, foram mais de 223 mil visitantes em janeiro e quase 250 mil em fevereiro. Outro levantamento com informações de entrada da Polícia Federal e divulgado pelo Poder Estadual indica que, no total, 500 mil visitantes estiveram no Rio desde o começo do ano. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, disse que o aumento se deve ao trabalho de promoção internacional, à desvalorização do real e o processo de revitalização do espaço. O aeroporto do Galeão passa pelo processo de ganhar novos voos desde 2023, em um projeto de maior aproveitamento do terminal e redução do fluxo do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. De acordo com o Ministério do Turismo, o Brasil registrou em 2024 a entrada de mais de 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros. Segundo dados do governo federal, o número é o maior já registrado para o período de um ano. Uma batida entre uma van e uma carreta deixou 11 mortos em Rui Barbosa, na Chapada Diamantina. Segundo a prefeitura do município, 9 vítimas eram da mesma família, entre elas 3 crianças. Segundo informações do secretário de administração de Rui Barbosa, Renan Freitas, o acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde de domingo. 10 pessoas morreram no local do acidente e uma adolescente de 16 anos foi socorrida em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e também morreu. Os motoristas da carreta e da van tiveram ferimentos leves, receberam atendimentos médicos e foram liberados. Na manhã de hoje, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou o acidente nas redes sociais. O senador Otto Alencar, que nasceu em Rui Barbosa, também se manifestou e disse que recebeu com grande tristeza a notícia sobre o acidente. A seguir, foguete orbital europeu cai após lançamento e os gols da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após o lançamento. Não houve feridos. O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após apenas alguns segundos de voo na base espacial norueguesa de Andøya, no Ártico.
As imagens foram transmitidas ao vivo no YouTube. As autoridades informaram que nenhum dano, humano ou material, foi relatado após o pouso do foguete. Logo após a decolagem, o Spectrum, uma aeronave com 28 metros de altura por 2 metros de diâmetro, desenvolvida pela startup alemã Isar Aerospace, começou a oscilar, girar e caiu. De acordo com a empresa, o foguete caiu na água e a plataforma de lançamento parece estar intacta. A Andøya Space, empresa estatal norueguesa que opera o porto espacial de Andøya, anunciou que implementou um plano de crise após o incidente. Um foguete orbital é um veículo de lançamento capaz de colocar cargas úteis, como um satélite, na órbita da Terra ou além. Antes do lançamento, que foi adiado várias vezes devido às condições climáticas, a Isar Aerospace declarou que tinha pouca esperança de atingir a órbita da Terra em sua primeira tentativa. Uma ampla faixa do hemisfério norte, do leste do Canadá à Sibéria, conseguiu apreciar um eclipse solar parcial. Com óculos especiais no rosto, espanhóis foram às ruas de Ronda, na Andaluzia, para acompanhar um eclipse solar parcial. O fenômeno, que durou cerca de 4 horas, pôde ser observado em uma ampla faixa do hemisfério norte, do leste do Canadá à Sibéria. Este foi o primeiro eclipse parcial de 2025, mas já é o 17º deste século. Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Quando esse alinhamento é perfeito, a Lua bloqueia completamente o disco solar, criando um crepúsculo. No entanto, neste caso, o alinhamento não foi perfeito o suficiente para que o cone de sombra toque a superfície da Terra, ou seja, a olho nu, não se percebeu nenhuma diferença. O uso de óculos especiais é necessário, já que a luz solar intensa pode causar queimaduras nos olhos e danos irreparáveis. Sabe quem está de volta? O Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols da primeira rodada. O Campeonato Brasileiro está de volta e a primeira rodada começou no sábado com Juventude e Vitória, no Alfredo Jaconi. Gabriel Pereira abriu o placar aos 8 minutos de partida. No segundo tempo, Gabriel recebeu dentro da área e chutou rasteiro. A bola desviou no zagueiro do Vitória e foi para o fundo do gol, 2-0 Juventude. O Fortaleza recebeu o Fluminense na Arena Castelão. Martim Lucero abriu o placar aos 4 minutos. Aos 21 minutos, Tinga completou de cabeça e ampliou. O Grêmio recebeu o Atlético Mineiro lá em Porto Alegre. Matias Arezzo fez o primeiro. No final do primeiro tempo, Edenilson Andrade completou uma sobra dentro da área e fez o segundo. No segundo tempo, Rony estava livre dentro da área e diminuiu. 2-1 Grêmio, placar final. O Cruzeiro venceu o Mirassol e a partida foi marcada pelos gols dos novos contratados. Dudu fez o primeiro. Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez o segundo. No final do primeiro tempo, Lucas Ramon diminuiu. E foi só isso. O Flamengo recebeu o Inter no Maracanã e teve que buscar o empate. Bruno Henrique completou de primeira um cruzamento e abriu o placar. No início do segundo tempo, Léo Pereira aproveitou a sobra dentro da área e empatou. O Vasco da Gama recebeu o Santos em São Januário e venceu a partida de virada. Álvaro Barreal recebeu um lindo passe de Tiquinho Soares e tocou por cima do goleiro. No segundo tempo, Veguete escorou para o meio da área e Nuno Moreira empatou. Mais tarde, Payet cobrou uma falta e Pablo Veguete estava lá dentro para desviar para o fundo do gol. O Bahia jogou contra o Corinthians na Arena Fonte Nova. No final do primeiro tempo, Gilberto subiu livre e abriu o placar. No fim do jogo, Héctor Hernandes, também de cabeça, empatou para o Corinthians. São Paulo e Sport, Palmeiras e Botafogo não saíram do 0-0. E o Diário de Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify e também no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para vocês e até amanhã.